Bem-vindos ao mundo alternativo de The New Order, Last Days of You. E uma modificação do jogo de estratégia Hearts of Iron 4. Hoje, vamos explorar um cenário onde o eixo triunfa na Segunda Guerra Mundial. Imagine um mundo onde a Alemanha nacional-socialista, o Japão imperial e a Itália fascista saem vitoriosos, criando uma realidade distópica na década de 1960. Este mundo alternativo é marcado por profundas mudanças geopolíticas, sociais e econômicas. Um mod altamente focado na narrativa, apresentando eventos detalhados e decisões críticas que moldam o destino das nações. Falar sobre The New Order será complicado por ser um mod bem detalhado, com várias formas de jogar e muitas nações diferentes. Neste vídeo, vamos abordar o básico e dar uma visão geral das nações europeias. Dependendo da repercussão deste vídeo, poderemos fazer uma segunda parte falando de outras nações do TNO. Então, prepare-se para mergulhar nesta realidade alternativa e descobrir os últimos dias da Europa. Aqui nos iniciamos o personagem mais importante da trama, o Grande Reich Germânico, sob o domínio do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Emergiu como uma potência totalitária na Europa, moldando significativamente o curso da história mundial durante o século XX. Liderado por Adolf Hitler, o Reich alcançou um domínio vasto e implementou políticas que teriam consequências duradouras para a Alemanha e o mundo. Um país da Europa Central que, após a Primeira Guerra Mundial, emergiu de um período de crise econômica e instabilidade política. A Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes e debilitada pela crise econômica, viu o crescimento de ideologias nacionalistas crescendo. No período entre guerras, a Alemanha, em busca de recuperar seu prestígio e território, começou a reverter as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler. A eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939 marcou o início da expansão agressiva alemã. A rápida invasão da Polônia, seguida pela derrota de Dinamarca, Noruega, Bélgica e Países Baixos, demonstrou a eficácia da estratégia militar alemã. O colapso da França e a subsequente entrada da Itália e do Japão no conflito ampliaram o escopo da guerra. A Operação Barbarossa em 1941, com a invasão da União Soviética, inicialmente obteve sucesso, mas acabou encontrando resistência significativa. A entrada dos Estados Unidos no conflito, após o ataque a Pearl Harbor, mudou o equilíbrio de poder. Em 1944, a Alemanha lançou um ataque nuclear, forçando a assinatura de um armistício e marcando o fim da guerra. Sim, nesse universo União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teve uma mudada bem drástica. O líder da União Soviética que sucedeu Lenin foi Nikolai Bukharin, forte defensor nova política econômica como uma fase de transição para o socialismo. Lançada após a vitória bolchevique na Guerra Civil Russa, a NEP visava permitir que o capitalismo se desenvolvesse antes de se avançar para uma economia socialista planejada, ajudando a URSS a se recuperar das devastadoras consequências da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa. A NEP concedia aos camponeses, que representavam 80% da população, a liberdade para comercializar seu rendimento agrícola em um mercado parcialmente regulamentado. Inicialmente, a NEP foi bem sucedida, permitindo à União Soviética recuperar os níveis de produção agrícola e industrial anteriores à guerra. No entanto, a longo prazo, a NEP revelou-se desastrosa. Sem a coletivização, as pequenas fazendas não conseguiam suprir a demanda de grãos necessária para a industrialização em larga escala. Os kulaks camponeses ricos acumularam grãos para vendê-los a preços altos, resultando em escassez alimentar e fome generalizada até 1932. Esse cenário forçou Bukharin a abandonar a NEP e adotar a coletivização forçada. A coletivização começou em 1932 com o plano de 5 anos, gerando grande agitação social. Muitos kulaks que haviam prosperado durante a NEP opuseram-se veementemente, resultando em revoltas rurais que desaceleraram a produção agrícola e levaram a uma grave crise alimentar. Esses distúrbios e a fome só foram parcialmente resolvidos em 1936. O primeiro plano quinquenal falhou, levando à criação de um novo plano em 1937. Este novo plano promoveu o rápido crescimento da indústria pesada soviética após a primeira colheita satisfatória das fazendas coletivizadas.
Apesar do progresso, a União Soviética ainda estava atrás de países como a Alemanha em termos de industrialização. A instabilidade política gerada pelos fracassos iniciais de Bukharin, incluindo 2 ondas de fome e várias revoltas, persistiu até 1941. O Exército Vermelho, negligenciado pelo governo e sem preparo adequado, estava desorganizado e mal equipado para uma guerra real. Assim, em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou um ataque surpresa contra a URSS, rompendo comunicações e causando colapso nas defesas soviéticas. Os soviéticos, mal preparados e com rotas de abastecimento destruídas pelos alemães, enfrentaram um ataque devastador. Em 1º de dezembro de 1941, as tropas alemãs estavam a menos de 50 quilômetros de Moscou. Bukharin e o governo fugiram para evitar um cerco. Para tentar salvar a situação, Bukharin foi deposto por Stalin, e um governo provisório foi estabelecido em Archangelsk em 1942. No entanto, essa tentativa de salvar o regime foi tardia e resultou apenas na fragmentação da União Soviética em diversos estados menores sob senhores da guerra. A URSS foi oficialmente dissolvida em 1945. Assim, em 1962, o Grande Reich Germânico celebrava uma vitória simbólica com a conquista espacial, alegando ter pousado na Lua. Seit dem größten Erfolg im Kriege waren die Reichswerke Hermann Göring schon da. 12 Meter nach unten, noch einen halben. Schleudere gerade ein bisschen Staub hoch. 9 Meter, halben runter. Beiwerk. Von Titanium bis zum Stahl haben wir nur das Beste der deutschen Qualität bereitgestellt. Halben runter. Lichtkontakt. Gut, gut. Motoren stoppen. Berlin, Ballwerk hier. Das Raumschiff ist gelandet. Ballwerk, wir sehen uns am Boden. Alles klar, Köller. Wir sehen Sie jetzt die Leiter runterkommen. Bin an einem Fuß von der Treppe. Fußballen sind nur noch so 5 cm von der Oberfläche entfernt. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für Deutschland. Denn Reichswerke Hermann Göring waren schon im All. O Reich, liderado por uma ditadura nacional socialista, enfrentava desafios tanto internos quanto externos. A guerra civil parecia iminente, e as facções internas competiam pelo poder. Externamente, o Grande Reich Germânico liderava o Einheitspakt, uma aliança militar e econômica destinada a manter sua esfera de influência e conter rivais como a Organização das Nações Livres e a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Através do Einheitspakt, estabeleceu um domínio militar e econômico que perdurou até o final da guerra, refletindo a sua ambição de hegemonia global e suas consequências para a ordem internacional. Uma série de projetos ambiciosos, incluindo a reconstrução de Berlim, agora chamada Germânia. No entanto, a década de 1950 foi marcada por um colapso econômico devastador que afetou não só a Alemanha, mas toda a Europa. Esse colapso gerou uma crise interna profunda, evidenciada por uma luta entre diferentes facções dentro do Reich. No entanto, o partido está dividido em várias facções políticas, refletindo desacordo sobre a sucessão de Hitler e políticas internas. A facção Controle, liderada por Martin Bormann, advoga por uma sociedade elitista dentro do partido, onde apenas os nacional-socialistas mais devotados moldariam o Estado, excluindo membros menos comprometidos. Esta facção também enfrenta a oposição de Gerhard Klopfer e sua ala radical. Os reacionários ortodoxos, sob a liderança de Arthur Axmann e originados por Joseph Goebbels, buscam retornar às práticas rigorosas da década de 1940, antes das reformas moderadoras de Hitler. A facção da Nova Guarda, composta por veteranos da Wehrmacht e membros militares alquis, busca uma reavaliação das políticas de segurança e disciplina. Embora raramente se envolvam na política do partido, defendem uma postura mais rígida para fortalecer a defesa do Reich.
Os Serites, seguidores de Albert Speer, promovem uma série de reformas que incluem a modernização do partido e a expansão das liberdades individuais. Eles visam salvar o Reich das suas falhas e preservar o legado de Hitler, contrastando com outras facções mais ortodoxas. Os reformistas institucionais, liderados por Theodor Oberlander, propõem reformas radicais para democratizar o Reichsstaat e relaxar as atitudes raciais. Esta facção se fortalece se Speer se tornar Führer, usando seu poder para revitalizar as instituições do partido. Os tecnocratas, associados também ao Albert Speer, buscam reduzir o controle do partido em favor de especialistas nazistas, coordenando a máquina política para assegurar um Estado verdadeiramente nacional socialista. Embora não tenham um líder formal, membros influentes como Hans Kerr e Rudolf Wolters desempenham papéis cruciais. Os revolucionários sociais defendem uma transformação radical da vida social e econômica, propondo uma economia corporativista e uma renovação completa das instituições. Esta facção, aliada de Speer, é composta por jovens desiludidos com a era de Hitler, buscando uma segunda revolução nacional socialista. Essas facções ilustram a complexidade política e as lutas internas dentro do NSDAP, refletindo as tensões e desafios enfrentados pelo Grande Reich germânico em sua trajetória histórica. Enquanto Heinrich Himmler e a SS defendiam uma radicalização ainda maior do nazismo, Hermann Göring e os militaristas acreditavam que a solução estava na retomada das conquistas. Hitler procurou transformar a Alemanha em uma potência global por meio de um programa de militarização e construção em larga escala. O Generalplan Ost, uma estratégia para a germanização das terras conquistadas, visava expandir o domínio alemão e sustentar o Reich através da exploração de recursos e da subjugação de povos. O projeto de remodelação de Berlim, denominado Welthauptstadt Germania, simbolizava a ambição de Hitler de criar uma capital mundial. No entanto, os imensos gastos e a deterioração econômica começaram a afetar o regime. A saúde de Hitler se deteriorou, agravada por doenças como Parkinson e sífilis. CDS, cachaça, droga e sodomia. O cara cheira, toma uma cachaça, come um cu, aí embaixo o demônio. No início de 1962, com Hitler no 29º ano de seu reinado, sua ausência de um sucessor claro e as intrigas entre facções dentro do NSDAP colocaram o futuro do Reich em risco. A morte iminente de Hitler poderia fragmentar o Reich, a obra-prima que ele dedicou sua vida a construir.